Olá a todos, como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 5 de fevereiro de 2025, é uma quarta-feira em São Paulo. Tivemos aí algumas pancadas de chuva, chuvas intensas ainda em várias regiões da capital. Alerta amarelo, dia nublado, 24 graus, talvez agora em São Paulo. Bom, eu estava há pouco trocando uma ideia ali com um amigo de internet e ele disse assim: Olha, já está tudo combinado, né, nos bastidores, né, que Donald Trump assumiu e acabou. O mundo vai ter paz, todo mundo vai ficar amigo de todo mundo. Ele disse: a Rússia vai ficar com a Ucrânia, a China vai ficar com Taiwan, a Índia vai ficar com a Caxemira, Israel vai ficar com o Oriente Médio e os Estados Unidos ficam com a Groenlândia. Tudo fica combinado, ninguém faz guerra, todo mundo sai feliz. Será que é assim tão simples? Porque o Trump disse que ia fazer a paz na Ucrânia no primeiro dia, que ele ia fazer em 24 horas com um telefonema. Bom, já fazem aí algumas semanas que ele tomou posse, né? O mundo funciona assim? É um joguinho de war que a gente faz com a família em volta da mesa? Veja, só para comentar um ponto aí, né? Veja, o Trump disse aí num comunicado oficial que se ele for atacado pessoalmente, a pessoa dele for atacado pelo Irã, lembremos que Qassem Soleimani, o principal general iraniano, foi morto por ordem de Donald Trump. Ele foi morto por um drone, né? E desde então o Irã prometeu que iria eliminar Donald Trump do mapa, da face da Terra. E o Trump disse: se o Irã me atacar pessoalmente, o Irã vai deixar de existir. Ele vai ser riscado do mapa. Né? Ou seja, ele atacaria o Irã com bombas nucleares estratégicas. Seria naturalmente o início da Terceira Guerra Mundial. Acredito que ele não teria tempo de destruir o Irã, porque ele seria atacado do mesmo modo. Aposto que a China e a Rússia iriam em socorro do Irã. Eu duvido que a Rússia e a China iriam em socorro dos Estados Unidos contra o Irã. Eu não acredito nisso. Sim, para mim é uma coisa que não faria nenhum sentido, né? Veja um outro ponto aí, né? Para Israel ser dono do Oriente Médio, primeiro ele teria que destruir completamente o Irã, né? Porque o Irã é a maior força contra Israel ser dona do Oriente Médio, né? Você quer, então, veja, então eles teriam que necessariamente unir-se aí para destruir o Irã, se Israel vai ficar com o Oriente Médio todo, né? Veja, se eles não conseguem vencer o Hamas, né? Tudo o que eles conseguem fazer é matar civis das maneiras mais vis e hediondas já vistas nesse século. Veja, não temos falado muito de Israel, né? Desde o cessar-fogo, né, que ele fez com o Hamas para haver troca de reféns, na base de um refém que está com o Hamas para 30 reféns palestinos que estão com os israelenses. Veja, surge agora uma nova insurgência, hein? Um novo grupo guerrilheiro lá no Levante, naquela região, ali na região das colinas do Golã. Né? Veja, um novo grupo guerrilheiro com armas iranianas e dinheiro jordaniano. A informação veio de Lineker, né, do canal Flecha Mura, conhecedor profundo da região e uma das grandes fontes sobre a região. Veja, o nome do grupo é Frente de Libertação do Levante. Israel está dando passos maiores do que as pernas, não é? A situação de Netanyahu é bem parecida com a de Zelensky. São políticos que dependem inteiramente da guerra para continuarem em seus postos. Aliás, saiu uma informação aí de que Zelensky agora quer fazer a paz, né, que ele está falando em paz. O comediante que dizia que lutaria até o último ucraniano, naturalmente não sendo ele o último ucraniano, né, enfim, ele agora só fala em fazer a paz com a Rússia em 24 horas. Então ele realmente ele mudou agora a piada, né? Porque Vladimir Putin já deixou muito claro que ele não representa o governo da Ucrânia. Né? Ele é um governo ilegal. Além disso, a operação militar especial russa na Ucrânia é para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. E eu não acho que eles vão se desviar
desta meta, deste objetivo. Mas então, voltando aqui à situação de Netanyahu, né, já não é tão parecida com a de Zelensky. O Zelensky agora, neste momento, ele fala em paz, né? Talvez é o efeito Trump aí já se fazendo valer nos bastidores, né? Veja, são políticos aí, sobretudo o Netanyahu, que depende inteiramente da guerra para continuarem em seus postos. Então o Zelensky já está sendo mais esperto, né? Ele já percebeu que não vai continuar em seu posto, né, em seu cargo, e já fala em paz com a Rússia. Bom, se a guerra terminar, né, esses tipos aí fatalmente serão presos, né? Na melhor das hipóteses, serão presos, né? Bom, e agora, para variar, Israel tem um inimigo implacável além do Irã, né, que é a Turquia, né? Isso que está acontecendo nas colinas do Golã aí, né? Veja, a Turquia tem uma das maiores indústrias de defesa do mundo, um forte poderio econômico, uma excelente capilaridade, inclusive para captar mercenários e insurgentes na Ásia Central. Veja, tem umas 40 nacionalidades diferentes aí dentro do HTS, né? Esse grupo da Al-Qaeda que tomou o governo do Assad, né? Então tem muitos grupos turcos, né, nesta região. Veja, a Turquia é um caso à parte, né? Veja, ela se vende como ultralinhada ao Ocidente, né? Mas ao mesmo tempo, veja, na época da Guerra Fria, a Turquia bateu de frente com a OTAN, hein? Invadiu o Chipre contra a Grécia, que também era da OTAN, e é da OTAN. E a Turquia está lá até hoje, né? O Netanyahu, como se sabe, está muito mais preocupado com o seu próprio futuro do que com a longevidade do Estado israelense, né? O Netanyahu foi um fiasco militar. A sua única qualidade, entre aspas, conhecida pelo sionismo, né, reconhecida pelos sionistas, é a capacidade medonha de exterminar civis indefesos. E agora, de uma maneira ainda mais medonha, Donald Trump assume que quer realmente retirar todos os palestinos de Gaza, expulsá-los para o Egito e para a Jordânia. Então você vê que estamos lidando com criaturas completamente psicopatas, completamente indiferentes ao destino de povos, de comunidades, enfim, pessoas completamente interesseiras. Veja, no Líbano, aí nos anos 80, as tropas de Ariel Sharon chegaram em Beirute em 5 dias. Dessa vez ficaram dentro do Líbano por 2 meses, estão lá. Já sofreram muitas baixas lá. Mais de 60 tanques foram danificados e destruídos. Sequer conseguiram avançar até o distrito de Tim, né? Veja, o mais importante em Israel é a blindagem em torno de Netanyahu. Veja, este indivíduo é o maior genocida vivo, condenado, mas nada pega nele. Pode ver, Biden o detestava. Biden foi embora. Chegou o Trump, aí fez acordo laranja aí com o Hamas, e o cara continua lá, né? A imprensa bate nele e ele está lá, né? Filmes, fotos, vídeos reais, não estou falando de fake news, reais, mostram as coisas medonhas que eles fazem em Gaza. Em Israel mesmo, tem manifestações aí, ativistas, todo fim de semana em nada, o cara não sai, não vai embora. Por quê? Como a guerra ainda está conflagrada, entendem? A sociedade israelense, em momentos de guerra, veja, os israelenses, eles querem um exterminador, entendem? Um primeiro-ministro de guerra, eles acham que os protegem de seus inimigos, né? Que são, todos sabem, muitos os seus inimigos, né? Bom, na minha opinião, Israel vai pagar um preço caro com ou sem o Netanyahu, né? O seu projeto de expansão territorial a qualquer preço exigiu decisões horríveis, sobretudo em Gaza. Um outro ponto relacionado à Turquia é Myanmar, antiga Birmânia. Veja, a China está deixando o regime de Myanmar cair. Veja, a mudança de regime em Bangladesh foi feita pela Turquia e pelo Catar. Inclusive, o Catar está comprando a dívida pública de Bangladesh. Então, a Turquia, o Catar e o Paquistão estão escoando armas para dentro de Myanmar. E quem era um dos maiores fornecedores de armas pesadas para Myanmar? Israel. Mas não é mais. A Turquia e outros players estão mexendo aí no órgão humano mais importante de todos, quando se trata do órgão de um sionista, de um Jázzaro, né? Qual é? O bolso, né? Estão mexendo no bolso, né? Vamos a um segundo ponto aqui do nosso vídeo. Veja, a segunda parte do nosso vídeo. Veja, a União Soviética
agora de cunho histórico, né? Ela teria tentado integrar o eixo. O eixo era a Alemanha, a Itália e o Japão, né? A União Soviética teria tentado integrar o eixo antes de 1941. Não, essa é a tese mais estapafúrdia, né? Trata-se de uma fake news extremamente tola, se não fosse perigosa, e um libelo aí de propaganda do Ocidente contra a União Soviética. Eixo é o nome popular aí para o Pacto Anticomintern, né? Foi assinado em 25 de novembro de 1936 entre o Japão e a Alemanha, né? Era um acordo de colaboração contra a Internacional Comunista e a União Soviética. Em 6 de novembro de 1937, a Itália aderiu também ao Pacto Anticomintern, né? 2 anos depois, somaram-se a Espanha de Franco, a Hungria e a Manchúria, que era então um estado chinês sob colonização e domínio imperial japonês aí, né? Então veja, isso era o eixo, né? Então o eixo era, lembrando, Japão, Alemanha, depois entrou a Itália, depois entrou a Espanha de Franco, entrou a Hungria e entrou a Manchúria. A essência do eixo era ajuda militar mútua contra o primeiro Estado socialista do planeta, ajuda militar mútua contra o objetivo de barrar, né, contra a União Soviética, o objetivo de barrar pela Força Armada a União Soviética e a emergência de revoluções socialistas em outras nações. Então, a essência do eixo era uma ajuda militar mútua contra a União Soviética, né? O Stalin aderiu a isso daí. Quer dizer, ele aderiu aos que queriam destruí-lo, é isso? Essa é a tese, né? Quer dizer, uma coisa completamente insana essa tese, né? É preciso ser um tanto perturbado para afirmar tamanha sandice, ou seja, é um nível que chega à morbidez, né? É um nível mórbido de tolice nessa tese. Veja, no início da Guerra Fria, em 1948, veja só, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um caderno intitulado, muito apropriadamente, Relações Nazi-Soviéticas 1939 a 1941, documentos dos arquivos do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Era uma peça de propaganda da Guerra Fria destinada a reduzir, a menosprezar, a desprezar o papel da União Soviética na campanha antinazista. Veja, historiadores de vários países foram financiados largamente pelos fundos das potências capitalistas, em especial os Estados Unidos e o Reino Unido, e utilizaram esse caderno totalmente inventado como uma base para uma versão antissoviética dos acontecimentos daquela época. A resposta de Moscou foi automática, imediata. Publicou lá um texto intitulado Falsificadores da História, que é também do mesmo ano de 1948, e que colocava abaixo, uma a uma, todas essas mentiras, né? Nós sabemos que quem de fato venceu o nazismo foram os russos, e, aliás, tiveram perdas superiores a 25 milhões de russos. A participação dos aliados foi bastante modesta, né, no que tange a combater o nazismo, porque os nazistas já tinham direcionado boa parte de suas tropas para o leste, né? O plano de Hitler era destruir o exército francês, o que de fato ele fez, e depois destruir o exército de Churchill, do Reino Unido, que ele não conseguiu, né? Ele foi rechaçado no Reino Unido. Então ele moveu-se para o leste, né? Então foi no meio deste processo dos nazistas se direcionando para o leste que os aliados fizeram lá o plano D, invadiram a Europa, tendo secretamente, aí também tem coisas mal contadas, né? Existia aí uma parte considerável dos Estados Unidos e do Reino Unido que pretendiam usar o Hitler contra o Stalin. Isso todo mundo que estuda história sabe disso, né? Que o plano era usá-lo contra o bloco socialista, né? Veja, então quando eles assinam lá o pacto Ribbentrop-Molotov de não agressão, que é de 1939, tanto Hitler quanto o Stalin tinham perfeita percepção e informação de que a guerra mundial que se aproximava seria determinada pelo confronto entre a Alemanha nazista e a União Soviética, né? A documentação primária a esse respeito é imensa.
desde a segunda metade da década de 20, né? Mas ambos os governos queriam ganhar tempo, consolidar posições e construir condições para melhor travar o conflito inevitável, né? Com o Pacto de Munique, que é de 1938, fracassou a tentativa soviética de se aliar com a França e a Inglaterra contra a Alemanha, né? Então, veja, eles queriam se aliar com os aliados e não com o eixo. Paris e Londres preferiram se ajoelhar diante de Hitler e apostaram em um ataque germânico contra a União Soviética, de maneira que poupasse as potências capitalistas ocidentais. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eles deixaram o Hitler agir livremente e o alimentaram, o cevaram, forneceram todo o petróleo de que ele necessitava até o momento em que ele se voltou contra o Reino Unido e depois então ele se direciona para o leste. A partir de então, a direção bolchevique aí operou para empurrar os nazistas contra o Ocidente e estabelecer um cinturão sanitário aí que fosse da Finlândia até a Polônia, passando pelos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que estavam no meio, né? No meio desta loucura, né? Para obter esse objetivo aí, então, Stalin fez diversas ofertas de não agressão, inclusive ofertas de comércio externo com Berlim. Isso para ganhar tempo, para melhor preparar a sua indústria de defesa e as suas forças armadas para a maior de todas as guerras, né? Então a estratégia soviética era defensiva. Veja, eles jamais começaram a guerra contra a Alemanha. Reagiram, na verdade, né? E reagiram até a vitória final em caso de um ataque, né? Como de fato ocorreu a partir de 1941. Falsificadores, aí, tipos nefastos, ideológicos, desonestos intelectualmente, analisam os movimentos diplomáticos da época de modo totalmente enviesado, de modo a fazer valer uma vitória acachapante dos Estados Unidos e do Reino Unido, e, enfim, isso daí é uma coisa assim que já virou mais uma dessas teses aí do Goebbels. Repita a mentira, e coloque também nos livros escolares, né, e as pessoas vão acreditar. Veja, todas as citações apresentadas aí para falar sobre essa possível aliança entre a União Soviética com o eixo, né? Por exemplo, Oleg Klevniuk, Geoffrey Roberts, né? São especulações sobre as jogadas diplomáticas de Moscou. E não há uma única prova concreta de que a União Soviética se aliaria aos seus piores e mais determinados inimigos, né? Evidente que ambos os lados mentiram e enganaram loucamente, porque isso é comum, é próprio de um cenário pré-guerra, né? A diplomacia não é apenas a arte da negociação, é também a arte da enganação e da embromação entre estados que estão realmente assumindo uma posição de inimizade absoluta, né? A grosso modo, os soviéticos queriam tempo e território aí para estarem prontos ao confronto decisivo contra os nazistas. Os nazistas, por sua vez, desejavam consolidar sua situação no Ocidente. Depois de demolir o exército francês, como eu já disse, o Hitler queria esmagar e neutralizar o exército britânico. Sua estratégia era, após consolidar o total domínio da Europa, movimentar todas as forças contra os soviéticos, né? O desfecho nós conhecemos, a invasão alemã de 1941 à União Soviética, a mais tenaz resistência que o mundo já viu, e o triunfo épico do Exército Vermelho sobre o nazifascismo, que ainda tem lá suas garras na Ucrânia, né? E com apoio lateral, modesto dos Estados Unidos e da Inglaterra, entre outras nações. Esses são os fatos que demonstram a realidade histórica, bastante conhecida pelos historiadores que são sérios, né? E tem muitos historiadores sérios, né? Quanto aos contadores de histórias, né? Sempre poderão entreter os leitores do Batman, do Super-Homem, Tex, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Tio Patinhas e por aí vai, né? Pessoal, então assim, ainda tem um tempinho aqui, veja, está acontecendo algo extraordinário com relação ao ouro, né? Há um êxodo em massa de ouro. O metal mais valioso e popular do mundo está se acumulando sobre Manhattan, não é um dos mais valiosos, né? Estamos testemunhando o início de uma nova ordem econômica baseada no ouro. Veja, nos últimos anos, o mercado do ouro tem visto movimentos realmente impressionantes.
de uma escassez sem precedentes nos cofres de Londres a um enorme fluxo de ouro, ouro mesmo, né, nos cofres subterrâneos de Manhattan. Algo extraordinário está acontecendo. Veja, aqui exploramos as razões por trás deste fenômeno. Desde o papel da China, veja, ela é a maior compradora dominante de ouro do mundo, até as implicações da acumulação de ouro nos Estados Unidos. O que está impulsionando essa corrida pelo ouro no século XXI? O que isso pode significar aí para a economia global? Veja, o ouro está desaparecendo de Londres e sendo transportado, claro, secretamente, e se acumulando nos cofres de Nova York em uma taxa sem precedentes. A China está comprando ouro em níveis recordes, enquanto investidores globais buscam refúgio no metal precioso. Então, veja, a notícia é a seguinte: escassez de ouro em Londres e o aumento dos preços em Nova York sugerem que algo está realmente ocorrendo aí nos mercados globais de ouro. Então, analisamos aqui o enorme fluxo de ouro de Londres para Nova York, revelando como a China está comprando ouro loucamente e por que os investidores estão estocando metal precioso nos cofres aí, né? Bom, estamos testemunhando aí o início de uma nova era do ouro, ou eles querem lastrear o dólar no ouro para evitar aí o processo de novas formas de pagamento da parte dos BRICS, né? Os BRICS não estão prometendo desdolarização, eles simplesmente estão prometendo novas formas de pagamento que não sejam baseadas simplesmente no dólar. Então vamos ver como é que vai ficar esta e outras questões. Falamos hoje aqui sobre, falamos sobre Israel, falamos sobre o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, também citei isso porque recentemente comemorou-se lá 80 anos da libertação de Auschwitz. Ora, todo mundo sabe perfeitamente que foram os russos que libertaram Auschwitz, né? Foram eles que libertaram os prisioneiros que ainda estavam lá, né? Os trabalhadores, a maioria deles eram judeus, que trabalharam lá na Farben, uma subsidiária da Standard Oil, né? do Reino Unido, que funcionava lá dentro de Auschwitz, né? E foram os russos que perderam 25 milhões ou mais, talvez até 27 milhões de homens para destruir o pavoroso, o medonho exército nazista. Eles fizeram o grosso da Segunda Guerra Mundial, foi a luta entre o Exército Vermelho e as tropas nazistas. E assim é que deve ser dito, porque a verdade é preciso ser conhecida e divulgada. Por isso estamos aqui trazendo luz no fim do túnel aí para revelar esta e outras questões, né? Já fiz vários vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, aí, inclusive um vídeo que eu recomendo muito, onde eu mostro com fontes idôneas que quem causou a Segunda Guerra Mundial foi Winston Churchill e não Adolf Hitler. Isso é muito importante que você saiba, né? Então vamos em frente, pessoal, vamos lançando luz. E veja, é claro que o Ocidente coletivo, vamos dizer assim, na verdade liderado então por Estados Unidos e Reino Unido, falsificaram a história da Segunda Guerra Mundial. Eles agiram de forma desonesta com a União Soviética, né? E de forma desonesta com a própria história. E isso é uma baixeza, isso é uma falta de honestidade realmente tremenda. E isso aí precisa ser dito e compreendido, né? O Ocidente tem agido com muita baixeza, sobretudo após esse espalhamento aí do neoliberalismo que tem trazido assim pobreza aos países do Ocidente, inclusive Estados Unidos e Europa. A pobreza está aumentando, a concentração de renda atingiu níveis absolutamente alarmantes nos Estados Unidos, né? Enquanto isso, né, o Estado socialista chinês, que é planificado, no ano passado, tiveram o maior superávit comercial da história humana. A China bateu todos os recordes em termos de comércio externo da história, isso em 2024. Então não é à toa que Donald Trump está determinado a tentar cercar, inclusive militarmente, ele está cercando a China de todos os lados. E, naturalmente, não se sabe se é verdade, se não é, a China estaria construindo o maior centro de comando militar do mundo, né? Não sei se essa notícia é real, mas parece que é real. Vocês podem perguntar aí para o DeepSeek, que é o chat GPT,
né, se é verdade, que o maior centro de comando do mundo será na China, e ele é 10 vezes maior do que o Pentágono e resiste a qualquer tipo de ataque nuclear, né? Enfim, então a China estaria se preparando para um confronto direto com os Estados Unidos. E como o Donald Trump ele ajuda bastante, dizendo todo dia que a China é o maior inimigo dos Estados Unidos, né, e eles estão assim colocando bases loucamente em volta da China, né, utilizando também vários aliados que eles têm ali, né? Então eu acho um pouco ingênuo essa tese de a China vai ficar com Taiwan, os Estados Unidos vai ficar com a Groenlândia, a Rússia vai ficar com a Ucrânia, Israel vai ficar com o Oriente Médio inteiro, né? Quer dizer, talvez o Irã vai ser de Israel, viu? E a Índia vai ficar com Caxemira e todos os problemas do mundo estarão resolvidos para sempre. Será que vai ser assim? Acho que não, né? Eu acho que até que haja paz no mundo, serão necessários alguns milênios, se é que isso vai ocorrer, né? O futuro pertence a Deus. Pessoal, então vamos ficando aqui no mais este nosso vídeo aqui. Se você chegou até aqui, dê o like no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Eu agradeço aí os nossos seguidores de Angola, Portugal, Moçambique, Bahia, Brasil todo. Vamos em frente, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel, de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se quiserem ajudar o canal, pode fazer um Pix, está aí na descrição do vídeo. Então, mais um vídeo aqui para a nossa coleção de vídeos. Obrigado a todos, ficamos por aqui, até a próxima e fiquem com Deus.